qualificação desse debate. Então, o primeiro desses temas que a gente está começando a trabalhar é justamente o tema da Previdência, do FUNPRESP, que é um tema caro a todos nós, mas especialmente aos concursados que já chegaram nessa realidade do FUNPRESP e alguns, né, os que entraram mais recentemente, já na realidade da adesão automática ao FUNPRESP, que é justamente a aposta do governo na desinformação, né? Não vamos tentar mais convencer, porque a tentativa de convencimento já se mostrou nos sindicatos, né, nas categorias que fizeram um trabalho de combate a esse fundo, já se mostrou bem sucedida, então a adesão tem sido bastante baixa e, em vez de entrar na disputa política, né, eles optaram por já seguir na desinformação, na lógica da desinformação, pela adesão automática ao fundo. Então, acho que esse tipo de evento de informação se faz mais importante para a gente, né, não seguir de massa inerte, né, dentro desses projetos que se impõem para a gente. E aí, acho que saímos daqui todos com a missão também de difundir, está sendo gravado o debate, a gente vai publicizar nos espaços variados que a gente tem, mas acho que cada um sai também com essa missão de levar para o colega, de convidar o colega a se informar, a se politizar, a se inteirar desse debate que é nosso mesmo, né? E aí, chamando para a mesa o Taio, que vai fazer a nossa mediação, e os nossos convidados, que é o Paulo Lindsay, da Editoria Cidadã da Dívida, da diretoria do Sindicato do IBGE, e a professora Sara Grânima, pesquisadora do tema da Previdência, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ. Por favor. A gente vai fazer uma apresentação de cada um deles, depois a gente abre para perguntas e dúvidas em geral, tá bom? Você quer ver? Porque eu e o Paulo não vamos defender coisas assemelhadas, né, Paulo? Vamos pegar, ver e é bom. Vamos passar aqui a palavra ao Paulo, né? Pode ser? Começar o... Boa noite, né? Primeiro quero agradecer em nome da auditoria, em nome do Sindicato Servidor do IBGE, o espaço, né? Um espaço para a gente poder debater um tema assim, de muita relevância para a sociedade brasileira. É um tema que agora nos últimos anos vem ganhando corpo, que é a questão da dívida pública, mas eu quero deixar claro que nós da Auditoria Cidadã não discutimos simplesmente a dívida pública, nós tratamos como sendo um sistema, porque não é uma questão simplesmente financeira. É um projeto que vem há décadas sendo construído e nós participamos da CPI da dívida em 2009, 2010 e nessa CPI foi colocado um marco legal na década de 70 e a partir daí é que nós conseguimos a documentação para comprovação da suspeita e de algumas ilegalidades, de uma dívida que é ilegal, legítima, né? Mas infelizmente a CPI, apesar de ter demonstrado toda essa ilegalidade e essa ilegitimidade, o relatório oficial da CPI levanta algumas ilegalidades, mas não diz que aponta para uma solução. E aí o deputado Ivan Valente, que é do PSOL de São Paulo, ele faz um relatório paralelo, um mesmo número de deputados que fizeram parte da comissão, e esses documentos, mostrando toda essa ilegalidade, foi entregue ao Ministério Público. A OAB, que hoje faz essa ação mais incisiva junto ao governo, também fez uma DPF, que é uma arguição de preceitos fundamentais, número 59, e a DPF foi também entregue ao Supremo Tribunal Federal. Mas nenhuma das duas instâncias até agora tomaram nenhum tipo de providência em relação ao cumprimento constitucional. Para aqueles que não conhecem a Auditoria da Dívida é um movimento que começa a partir de um plebiscito no ano 2000, onde as pessoas agora estão pasmas, né, de que 2 milhões de pessoas assinaram sobre a questão da corrupção, mas naquela época nós entregamos mais de 6 milhões de assinaturas
de um plebiscito, foi entregue tanto ao Legislativo como ao Executivo e também ao Judiciário para que tomasse providências sobre a questão, porque naquele momento o plebiscito ele era um plebiscito para a gente aprovar ou não se a gente continuava pagando a dívida externa, a dívida externa brasileira, ao FMI, porque na realidade a gente entendia que nós devíamos ao FMI, só que o FMI era um organismo internacional que o Brasil tinha uma dívida muito pequena, mas nos anos 80 e 90 a gente fez muita luta contra o FMI e a gente imaginava que o FMI era o grande, esse grande credor do país. O FMI tinha uma dívida muito pequena e o Brasil pagou essa dívida na época do Lula, mas infelizmente foi um pagamento assim que, em vez de trazer benefício para o país, trouxe muito prejuízo. Então, a partir desse plebiscito, nenhuma providência foi tomada. Em 2001, a Auditoria Cidadã ela se junta com as pessoas que estavam organizando o plebiscito, mais as pessoas de movimentos sociais, militantes e pessoas da sociedade de modo geral. Cria-se a Auditoria Cidadã. Maria Lúcia Fatorelli é a primeira coordenadora e até agora a única coordenadora eleita, foi eleita pelos participantes desse movimento. E a gente vem nessa luta que um dos objetivos da Auditoria Cidadã é exatamente empoderar o conhecimento para a sociedade de modo geral. Porque o que a mídia vem trabalhando para a grande parte da sociedade é que essa dívida foi paga e que ela não existe mais. Só que hoje, a nossa dívida, o estoque da nossa dívida, que é dívida interna e externa, ela está em mais de 6 trilhões. E nos últimos 20 anos nós pagamos mais de 11 trilhões para os banqueiros internacionais. E o Lula disse que em 2005 pagou a dívida pública, dívida externa. Na realidade ele pagou uma dívida que era pouco mais de 2%, a dívida do FMI, que era em torno de 15 bilhões, e numa dívida que a juros era 4%, ele pega emprestado no mercado internacional, transforma em dívida interna e transforma isso numa dívida de juros a mais de quase 20%. Então, foi um péssimo negócio para o país, mas a mídia ajudou a dizer que a gente tinha pago a dívida externa e que o Brasil era credor do FMI. A Auditoria Cidadã, ao longo desses anos, vem construindo núcleos. Nós já temos 14 núcleos construídos no país todo. E o papel dos núcleos é exatamente fazer esse debate com a sociedade e, ao mesmo tempo, fazer uma investigação do endividamento dos estados. Aqui no caso do Rio de Janeiro, nós pegamos, invocando a lei de transparência, invocamos junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Janeiro e nós conseguimos pegar vários documentos que comprovam o endividamento e a gente está fazendo uma análise desses documentos para que a gente possa mostrar que existe essa ilegalidade e essa ilegitimidade. Por que a gente não trata simplesmente como dívida pública? Porque a palavra dívida é uma coisa que todo mundo tem na consciência de que quem deve tem que pagar. Então, a Auditoria Cidadã ela está tentando demonstrar, através de comprovação legal, de que, na realidade, a dívida pública, a partir desse marco legal dos anos 70, ela já começa com uma ilegalidade. Porque vocês sabem que lá na reunião de Bretton Woods foi criada a paridade dólar-ouro, E quando chega em 71, o presidente Nixon, ele acaba com essa paridade, porque o dólar já estava consolidado como uma das moedas, moeda comercial. E ele, naquele momento, ele não precisava ter mais esse lastro. E tinha muito dólar no mercado. Então, nesse momento, eles emprestam para a América Latina, Brasil, África, Ásia, os países mais pobres, e os juros foram flutuantes. Os juros eram baixos no momento, tinha uma carência de 4 e 5 anos ou até mais. Então, o governo que estava pegando emprestado não era ele que ia pagar, só que os juros flutuantes. Quando foi nos anos 80, os juros que era de 4 a 5, ele estoura para 20%. E a dívida dá um salto astronômico, onde alguns países começam a quebrar. O primeiro a quebrar é o México, e o Brasil também cai nessa quando o Sarney até faz moratória, não porque o Sarney era corajoso, é porque o Brasil ficou sem caixa para honrar os seus compromissos junto ao sistema financeiro internacional. Então essa já é a primeira ilegalidade, de um juro flutuante, que é uma coisa que a própria Convenção de Genebra
não é permitido pela Convenção de Genebra. Né? E a segunda ilegalidade que a gente apontou junto à CPI da dívida foi exatamente a questão do anatocismo, porque eles usam a tabela Price, juros sobre juros. Isso é mais uma outra ilegalidade, porque tem uma súmula do Supremo Tribunal, que é a súmula 121, que é de 64, que diz que não pode haver juros sobre juros, chamada anatocismo. Mas isso é aplicado na dívida pública, porque, por exemplo, os trabalhadores de serviços públicos que está na Constituição, que deveria ter aumento anual, está lá na Constituição e os governos não cumprem, mas cumpre uma determinação que não está na Constituição, que é exatamente a correção monetária da dívida mensal, né, sem ter nenhum argumento para que isso possa beneficiar o capital. E nós da Auditoria Cidadã vemos fazendo um debate para demonstrar que como é que o sistema da dívida vem atuando dentro do país, no Brasil, no mundo de um modo geral, mas no Brasil, onde a gente vive, porque a mídia faz um papel de disseminar exatamente aquilo que o capital quer que a gente veja. Nesse momento, a crise política está sendo instalada, a corrupção, né, ela está aí, só que esses dois temas eles são usados como pano de fundo, para que a gente não consiga ver o avanço do capital em todas as áreas, principalmente na distribuição do serviço público. Porque se vocês olharem o orçamento da União, vocês vão perceber que o orçamento é dividido em duas partes, o orçamento primário e o não primário. Quando a gente fala aqui de superávit primário, está bem claro, superávit primário. Não entra a questão dos juros e amortização da dívida, porque é um orçamento não primário. E por conta disso, se entrasse, isso estouraria a questão da lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, o que está em jogo agora? Exatamente o orçamento público, porque a metade ele já é garantido com a dívida pública e a outra metade são as obrigações do Estado. E ali você vai encontrar a educação, a saúde, ciência e tecnologia, saneamento básico, transporte, habitação. O capital, como existe uma crise no capital, e a crise do capital, algumas pessoas pensam que é falta de dinheiro, mas às vezes é dinheiro em excesso, ele precisa de zona de conforto para que ele possa cada vez mais garantir que ele não possa ter nenhum tipo de prejuízo e cada vez mais benéficos em cima do capital. Então, ao longo de várias décadas, é construído um arcabouço jurídico, onde vai garantir essa segurança para o capital, né? E além disso, os vários projetos de leis que estão hoje em tramitação no Congresso, e alguns já foram até aprovados. Nós temos agora uma discussão que está bem fresca agora, que é a questão da dívida do Estado. Os governadores, dia 15 eu estava em Brasília, eles foram lá fazer uma renegociação da dívida do Estado, porque os estados brasileiros estão totalmente endividados. E endividados por conta de quê? Porque em 97 foi feita uma renegociação de uma dívida de todos os estados brasileiros, onde a dívida tomada dos estados era em torno de 112 bilhões. Em 2012, esses mesmos estados já tinham pago 170 milhões de juros e amortização e ainda deviam 366 bilhões. Então, está comprovado que é uma dívida impagável. Né? Na realidade, o capital também sabe disso. Só que ele precisa dessa zona de conforto para que a sociedade, tanto a presente como a futura, né, as gerações que vão vir ainda, elas fiquem dependentes desse pagamento e não consigam se livrar disso. E essa lei de 94, 96 e 97, que é uma lei de renegociação dos estados, que cria todo esse arcabouço legal e imoral que estrangulou os estados. Ali foi colocada a questão, por exemplo, do indexador que é usado nessas dívidas, né? Porque na realidade, quando você faz esse refinanciamento, a União ela paga aos credores e os estados e municípios passam a dever à União. Mas a União, nós vivemos no federalismo. A União é que deveria tratar muito bem os seus entes federados, que é o Estado e o município, ele trata muito mal. Então, nesses indexadores, eles usaram o IGPDI, que é um índice de uma fundação privada, que é a Fundação Getúlio Vargas,
que em determinado momento ele foi mais de 400% maior do que o IPCA. O IPCA é o índice oficial que mede a inflação. E além dessa questão do GPDI, eles colocaram juros de 6% a 9%. Então, somado esses dois fatores, já chegou o momento da União cobrar o Estado 20%. Tá? Muito dinheiro, é agiotagem. Enquanto o BNDES empresta para os empresários, por exemplo, a 4%, 5% sem nenhuma condicionante. E o pior, esse dinheiro que a União pega emprestado a juros altos, às vezes até a taxa Selic, ou até maior, porque os títulos da dívida pública eles estão sendo negociados hoje a 16,4%, maior do que a taxa Selic. Esse dinheiro que é pego pela União, que empresta ao BNDES, e o BNDES empresta para o empresário a 4%, 5%, causando um prejuízo muito grande para o país. Um ano antes, em 96, o governo do Rio de Janeiro era o Marcelo Alencar. E aí, o Estado do Rio de Janeiro estava mais ou menos na mesma situação que se encontra hoje. Não tinha dinheiro para pagar o 13º dos servidores públicos. Então, o Marcelo Alencar, governador, vai à Caixa Econômica e pega um empréstimo de 180 milhões. Não é bi, não. 120 milhões para pagar salário do 13º dos servidores públicos estaduais e 60 milhões para fazer um PDV, que era um plano de demissão voluntária. Com esses 180 milhões, com a Caixa Econômica, vieram carregar de 44 condicionantes. E essas 44 condicionantes praticamente privatizou todo o parque estatal do Rio de Janeiro. E, além disso, tirou os direitos dos trabalhadores estaduais que os trabalhadores federais já tinham perdido. Então, naquele momento foi privatizado a Rio Gás, Rio Luz, foi privatizado o Banerj, e antes de ser privatizado, muitas empresas que eram estatais, elas foram saneadas, como foi o caso do Banerj, e foi criado o PROES, que era um programa de ajuda aos bancos. Então, aquela dívida do banco, aquela parte podre do banco Banerj, por exemplo, ela foi colocada como dívida pública, né? Então, isso fez parte desse montante em 97 de negociação desse refinanciamento de uma dívida que parte dela nunca foi dívida pública. Porque uma coisa que vocês têm que entender é que a mídia trabalha para o capital e ela tenta mostrar para nós, fazendo um comparativo da dívida pública com a dívida pessoal. E aí a gente escuta vários exemplos assim, ó. Como é que pode uma família que ganha R$1.000 gastar 1.500? Esse comparativo ele faz a mesma coisa com a dívida pública. Só que a dívida pública ela é bem diferente de uma dívida pessoal. A dívida pública ela tem que ter em contrapartida um serviço. Eu falei para vocês que um dos papéis da auditoria cidadã é exatamente fazer uma análise dos endividamentos do Estado do Rio de Janeiro. Nós já pegamos 3 ou 4 contratos de empréstimo com vários bancos para despoluir a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara está despoluída, mas o dinheiro entrou e isso foi transformado em dívida pública. Então, a dívida pública não é uma ferramenta que o Estado não possa usar. Se o Estado não tem o dinheiro para construir, por exemplo, esse auditório, ele pode pegar emprestado e depois ele tem que mostrar para vocês o auditório. Só que não é isso que está acontecendo. Grande parte da nossa dívida, hoje, que a gente tem esse estoque que eu falei para vocês, está mais de 6 trilhões, quase 100% do PIB, porque o PIB em 2015 foi 1,8 trilhões de dólares, tá? Porque mais de 6 trilhões, mais ou menos, se você botar 3, alguma coisa aí de dólar. Então nós estamos muito próximo disso, de 100% do PIB, pagamos 11 nos últimos 20 anos e devemos 6. Alguma coisa está errada, né? Só que essa dívida que na realidade é uma dívida que não tem contrapartida, é uma dívida financeira, ela existe vários mecanismos que está exatamente fazendo crescer a nossa dívida. E a gente entende isso com maior facilidade, porque se o país está amortizando uma dívida, o que é amortizar uma dívida? Amortizar é você pagar do principal. Então, se o país está pagando religiosamente e está amortizando sua dívida, a nossa dívida pública não tinha que crescer e está crescendo.
porque na realidade ela é uma mera ferramenta do capital financeiro. Para vocês entenderem uma coisa, por exemplo, no Brasil nós temos a chamada base monetária. O que é base monetária? Base monetária é o dinheiro que circula na economia, né? Então, o que está acontecendo? Nós temos uma base monetária muito baixa, pouco mais de 5%. Enquanto os grandes países do mundo têm uma base monetária em torno de 40% a 50% do PIB. E o Brasil tem 5% do PIB, ou menos até. Por que essa base monetária é tão baixa? Exatamente para que o capital consiga mais uma zona de conforto, né, e ganhe cada vez mais rentabilidade. Aí vocês vão perceber o que acontece. O Banco Central, o Tesouro Nacional através do Banco Central, ele chega no caixa dos bancos e fala a seguinte coisa: o que você tem acima da base monetária? Nos últimos tempos, os bancos tinham lá 1 trilhão. Esse 1 trilhão que o banco tem acima da base monetária, ele poderia ser um dinheiro que poderia estar sendo colocado dentro da economia, né, através de empréstimo, e a tendência seria, se você colocar esse 1 trilhão no mercado, seria você diminuir os juros. Mas não, o Banco Central vai lá e fala assim: me dá esse 1 trilhão que eu vou enxugar ele da economia e dar título da dívida pública para o banqueiro. E o banqueiro ganhou remuneração sem precisar fazer nenhum tipo de esforço. E esse 1 trilhão que ele enxugou foi transformado em dívida pública. Outro dia eu estava conversando com meu filho e falei da questão da dívida pública, e aí eu falei que os títulos da dívida pública não podiam ser comprados direto. Ele falou: não pode. Ele, como é rápido, no gatilho foi no celular, entrou no Banco Central, está aqui, eu posso comprar. Aí eu falei assim: lê o que está escrito. Para você comprar um título direto da dívida pública, você tem que estar associado a um banco ou uma corretora. Só quem compra título da dívida pública direto do Tesouro são os dealers. E os caras são tão safados, né, só dizendo assim, que eles nem mudaram o nome. O que é dealer? Quem joga pouco sabe. Dealer é quem dá as cartas. Está lá no Tesouro Nacional, dealer. E aí são os 12 grandes bancos nacionais e internacionais que fazem leilão. E eles chegam para o governo e falam: a gente só vai te vender se for tanto. Hoje o título da dívida pública está em 16,4%. Muito mais do que a taxa Selic, que é 14,25%. Então, esses dealers é que são os caras que compram título direto do Tesouro. E aí, a gente tem feito alguns movimentos de 45 dias em 45 na frente do Banco Central, que as pessoas pensam que é um bando de maluco, mas nós estamos lá fazendo alguma movimentação, que ali tem a reunião para decidir sobre a taxa Selic. Eles não têm aumentado, nós temos feito, porque nesse momento o FMI falou que não era para aumentar e não foi aumentado. Mas vocês vão perceber que o Copom se reúne lá no Banco Central, só que um tempo antes, uma semana ou 2 semanas antes, eles chamam os integrantes do sistema financeiro para falar quanto é que eles acham que vai ser a inflação, né? Então, esse sistema, ele trabalha em todos os sentidos para poder cada vez mais alcançar e beneficiar o capital. Tem uma outra operação que eles estão fazendo que traz uma operação que traz um prejuízo para o país, chama-se operação de swap. Operação de swap é o seguinte: o governo chega para alguém, uma grande corporação, para um banco, e fala assim: não compra dólar não, deixa que eu compro. Se houver variação cambial, eu pago prejuízo. Nos últimos 11 meses, nós tivemos um prejuízo de 200 bilhões, porque o dólar estava a 2 e pouco e subiu a 4. E essa variação cambial, a partir de um contrato, o governo teve que honrar. E isso foi transformado em dívida pública. Então vocês percebem que são vários mecanismos que são criados sem nunca ter contrapartida entrado algum dinheiro no país para que se transforme em dívida pública, porque na realidade o capital ele precisa dessa zona de conforto. A gente está escutando aí, por exemplo, a questão da Previdência, que é a Previdência deficitária. Eu peguei os dados da Previdência pela Anfip, de 2004 a 2014, ela teve um superávit de 549 bilhões. E por que não pode se admitir esse superávit? Porque se você admitir o superávit, você teria que aumentar o salário mínimo, teria que aumentar as aposentadorias, né? Mas na realidade, o que eles querem? Eles querem exatamente capturar o segundo maior orçamento da União, que é exatamente a questão da Previdência, da Saúde, da Seguridade Social, que está somado, esse orçamento está quase uns 30% do orçamento da União.
E aí vocês vão perceber que nós estamos falando aqui de um tabuleiro de xadrez. E que enquanto a gente está aqui preocupado que quem roubou, se for o PT ou o PSDB, os caras estão avançando com o projeto. E a gente não está percebendo isso. Eles estão dando o que vocês querem. E aí uma vez eu estava num debate no Corecon, o cara falou uma coisa e eu fiquei pensando, e ele falou assim, ó, nos anos 80 e 90, foram os anos que mais nós fizemos movimento. E foram os anos que eles mais privatizaram. Né? Então são questões que a gente tem que analisar e tem que ver, para que a gente não possa cair nessa vala comum, e a gente precisa cada vez mais disseminar essas informações para que o povo possa se empoderar desse conhecimento e a gente possa avançar numa discussão com mais profundidade e com mais conteúdo. Porque a primeira coisa que se fala, que o que eu estou falando aqui é para um economista falar. Eu sou um técnico do IBGE, não tenho formação de economia e estou aqui conversando com vocês com maior tranquilidade. Sabe o que eu fiz? Eu simplesmente li e aprendi. E aí ninguém disse que eu não posso aprender. Eu estou aqui falando para vocês. E estou falando isso para várias universidades. Eu tenho na UFRJ a fazer debate, em várias outras universidades do país, fazendo esse debate com as pessoas, mostrando que esse tema ele tem que estar na vida de todo mundo. E aí vocês vão perceber que eles estão avançando de tal maneira, quando eu falei da questão da Previdência, vocês vão olhar o seguinte, o argumento é, vamos recriar a CPMF. Legal. Mas com qual argumento? Déficit na Previdência. Legal. Agora, vocês sabiam que tem uma PEC 87, que essa PEC, ela estende a DRU, que é a Desregulamentação da Receita da União, para até 2023. E altera o percentual, que hoje é 20%, que já acabou agora em 2015, para 30%, e esse 30% é em cima da receita previdenciária. Então, por isso que eu falei que nós estamos falando aqui de tabuleiro de xadrez. Então, eu argumento que tem déficit na Previdência, ao mesmo tempo eu engordo o orçamento da Seguridade Social, da Previdência, da assistência, e aumento esse percentual para 30%. E essa receita DRU é uma receita que eu posso usar sem precisar de nenhum tipo de autorização do governo ou de ninguém. Por isso eu estou falando da questão do tabuleiro de xadrez. E aí vocês vão perceber que tem vários projetos que estão linkados, como é a questão, por exemplo, do PLP 92, que cria as fundações de direito público-privado, CLT. Eu sou servidor público há 34 anos. E aí no IBGE, e não é diferente aqui na cultura, vocês vão perceber que nós temos várias divisões da nossa gestão hoje. Nós temos o trabalhador antigo que foi aposentado pela estatutário, depois os trabalhadores foram aposentados pela CLT. No caso do IBGE, estão aposentados hoje, tem gente do nível médio ganhando um pouco mais do que salário mínimo, que no inspirou ganhando 2.000, 1.800 por aí, final de carreira. Nós temos os trabalhadores mais antigos que ainda detêm a paridade. Nós temos os trabalhadores que entraram no serviço público a partir da emenda 41 de 2004 até 2012. E nós temos os trabalhadores que entraram em 2013 a partir do FUNPRESP. Vocês estão vendo que nós estamos todos divididos. E cada um está sujeito a uma legislação. Não tem nem briga comum. Por exemplo, eu vou brigar por paridade, é o cara que entrou depois de 2004 fala, não, eu não tenho paridade, como é que eu vou brigar pela paridade de alguém que eu não quis, se nem eu tenho? Não vai brigar por você, nem por mim, nem por ninguém. Então a gente percebe que a partir desse sistema da dívida, porque o que precisa é capturar o Estado, porque umas pessoas confundem uma coisa, o que é o Estado no mercado? São duas instâncias que dependem uma da outra. O Estado depende do mercado, o mercado depende do Estado. E aí um ajuda o outro. Nesse momento é exatamente o que está acontecendo. Né? Nesse momento não, em todos os outros momentos, porque na realidade o país, Brasil, ele tem uma ordem mundial para que nós sejamos simplesmente produtor de commodities. Mais nada, a gente foi destruindo a nossa indústria, ou vocês acharam que o Plano Real foi uma maravilha. Vamos ver a história do Plano Real, como é que acontece, se não for uma enganação para o povo brasileiro. É que naquele princípio as pessoas acharam que a gente estava ganhando a mesma coisa que o dólar e foram enganados. Mas naquele momento você acaba com a indústria nacional, você bota os produtos que chegam no país, produtos de péssima qualidade, né? Você diminui o salário a quase 1/3 do que você ganhava e para você convencer a sociedade você baixa os preços de alguns produtos de péssima qualidade e a gente tem acesso a coisas que a gente não tinha antes.
é uma ferramenta legal que, se juntando assim, consegue avançar no que o capital quer, né? 5 minutos para concluir. Tá bom. E aí, companheiros, o que a gente precisa é exatamente entender como é que está sendo construído tudo isso, né? No momento que está sendo construído tudo isso e a gente não está conseguindo ver, a gente vai perceber, ou a gente, classe trabalhadora, se junta, né? Quando eu falei do PLP 92, que cria a expansão de direito público-privado CLT, tem um projeto no Congresso que é flexibilização CLT. Por isso que é tabuleiro de xadrez. Enquanto a gente está olhando para o rei e para a rainha, as outras peças estão se movimentando. Inclusive o peão, ele consegue dar checkmate. E eu, para finalizar, depois a gente for para o debate, eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Como é que a mídia está tratando a gente, fazendo a gente não conseguir perceber as coisas que estão acontecendo. Se vocês verem um vídeo assim, eu vi um vídeo que é uma mulher se descabelando, pulando de alegria, e um homem puxando uma criança a cavalo, assim na corda. Aí tu olha essa cena, você fala assim, poxa, essa mulher é uma maluca e o homem é uma besta humana, arrastando uma criança. Dê 3 passos para trás, aí você vai ver a história completa. Qual era a história completa? Essa mulher mora numa casa perto de um abismo, essa criança que está sendo arrastada é filho dela, e ela olha para o filho dela e vê que ela está brincando perto do abismo e vai cair. E ela tenta se aproximar e não vai conseguir salvar o filho. E o pai vem a cavalo e é um exímio laçador. E a criança cai no abismo, e o pai joga o laço. E quando ele joga o laço, ele puxa a criança no parapeito do abismo, a mãe começa a pular de alegria, o filho dela estava salvo. Você percebeu como é que a sua visão mudou? Só porque você deu 3 passos atrás, a gente está precisando dar 3 passos atrás. Porque estão introduzindo na nossa cabeça que a história começou hoje. E a história não começou hoje. A história, ela tem uma longa trajetória que a gente precisa compreender para que a gente simplesmente entenda que cada ator dessa história tem a sua culpa. Todos eles têm culpa. Mas isso tudo tem um projeto, que é um projeto que está dado não só para o Brasil, mas para a sociedade mundial. Para finalizar, quando houve a crise de 2008-2009 na Europa, nos Estados Unidos, a economia deles lá estava baseada em fundos financeiros e os fundos financeiros aplicaram, na grande parte, nos passivos podres, chamados derivativos sem lastro. Isso aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, o Lula disse que foi uma marolinha, porque na época a nossa economia estava muito baseada no tipo de dívida pública e pagava o maior juros do mundo. Inclusive os bancos nacionais conseguiam emprestar dinheiro para as matrizes na Europa e nos Estados Unidos, porque eles estavam um pouco mais fortalecidos. Nesse inteirinho, o sistema percebeu que eles precisavam criar alguns mecanismos. E aí eles criaram o chamado bad banks, que são os bancos de gavetas. São os bancos que estão guardando todos esses derivativos que estavam travando a economia, porque esses derivativos eles estavam nos bancos, e a partir daí os bancos não estavam conseguindo avançar, né? Então esses derivativos sem lastro eles foram retirados e guardados nesses bancos. E a Angela Merkel deu uma entrevista falando: se for necessário esperar 20 ou 30 anos, nós vamos esperar. Nós estamos esperando um porto seguro para aportar todos esses fundos sem lastros. E aí vocês vão perceber que no Brasil está sendo criado exatamente esse porto seguro. Aí você vai ver que tem os fundos tradicionais, PEVI e PEPs, que estão aplicando maciçamente nesses passivos podres, e os fundos que estão sendo criados, EBSER, o fundo do FUNPRESP, Fundo Soberano, fundo do Pré-Sal, que na sua legislação está escrito assim: aplicar o seu passivo preferencialmente no exterior. E o que nos espera no exterior? Derivativo sem lastro. Para finalizar, foi falado na mídia que o dinheiro do pré-sal, né, o dinheiro do fundo do pré-sal ia ser aplicado na educação, na saúde. E aí, grande parte das pessoas não lê as leis. E aí, se eu não me engano, acho que é no artigo de 47 a 51, diz lá bem claro, o que vai ser aplicado na saúde e na educação vai ser o que voltar, se houver lucro, disso que for aplicado no exterior. Então, esse fundo vai aplicar no exterior, nos passivos podres. Se voltar algum lucro, você aplica na educação e na saúde. Mas quantas pessoas foram lá ler a lei? E nós estamos falando aqui de um sistema que é
através de uma mídia que está trabalhando toda essa visão para que a gente não possa ter essa visão mais macro e sim uma visão bastante micro, né, de toda essa confusão que está acontecendo no país. Então o trabalho da Auditoria Cidadã é exatamente esse, de tentar, através dos nossos estudos, mostrar à sociedade brasileira como é que nós estamos tendo retrocesso a partir de um projeto que está instalado no país, que não é um projeto de um partido, é um projeto do sistema financeiro internacional que está subjugando a sociedade mundial e subjugando as nações de um modo geral. Então, o que vai acontecer é, nós vamos perder cada vez mais direitos dos trabalhadores de um modo geral e nós vamos cada vez mais partir para o país ficar cada vez mais pobre. Tá? Então, espero ter dado alguma informação importante e estou pronto para o debate se for necessário.